Na verdade, um dos maiores desserviços no tema sobre anjos da era moderna foi o livro Anjos Cabalísticos, da tal Mônica Bonfilho. Olá, pessoal! Este já é o 54º vídeo da nossa playlist Ciência Espiritual. Na verdade, é o primeiro vídeo do nosso segundo ano. Na semana passada, no vídeo 53, nós comemoramos o primeiro ano da nossa playlist. E hoje, então, vamos falar de um dos temas que já é solicitado há bastante tempo, que é anjos e demônios. Vamos conferir? Para falar sobre esse tema, anjos, demônios e seres correlatos, digamos assim, eu vou usar partes de um livro meu, publicado em 2007, apenas em versão digital, que se chamou Deuses e Demônios, Verdades Inauditas e Mentiras Anunciadas sobre os Anjos, em que eu escrevi ainda sob o pseudônimo da Neatag. Então, como eu disse, foi uma edição apenas digital e o livro está disponível para vocês me solicitarem pelo meu e-mail peistekel@gmail.com. Ali, então, eu mando para vocês todos os detalhes e como adquirir o livro. Esse livro foi originalmente baseado em 3 partes. Uma parte que analisa a noção dos anjos na própria Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E ali eu pude concluir que esse tema, os anjos em si, ou os mensageiros divinos, são uma mescla de várias mitologias que foram parar na Bíblia. Desde o parcismo, os daimones gregos, os djinns que aparecem na cultura islâmica, os devas do parcismo, que são semelhantes aos devas do hinduísmo e assim por diante. Na verdade, ali no livro eu deixo claro que os tais mensageiros, porque é isso que o termo anjo em hebraico significa, o termo malach, né? Eles são considerados intermediários entre a divindade e os seres humanos. Eles têm uma certa categoria de semideuses, digamos assim, também, como é o caso dos devas no hinduísmo, né? Que são semideuses, sim, eles não são deuses supremos, e a ideia não é muito diferente, apenas, né, digamos, reinterpretada no mundo judaico-cristão ou no mundo abraâmico, como a gente diz, das 3 religiões abraâmicas. E eu mostro nessa primeira parte do livro inúmeros nomes que são dados aos anjos, diferentes do termo mais comum, malach, né? Que foi traduzido para o grego como angelos, da onde vem o termo anjo, né? Angelus em latim. E daqui a pouco até nós vamos falar sobre alguns destes termos. Numa segunda parte da obra, eu falo sobre os anjos na Cabala, que é a tradição mística que vem pelo judaísmo, mas que se desenvolveu mesmo durante a Idade Média. E ali eu mostro que ele mistura a noção de anjos que vem da Bíblia, então, do Antigo e do Novo Testamento, com os djinns ou gênios da cultura islâmica, e aí nascem 2 formas de relação com estes anjos. Com os chamados anjos bons nasce a teurgia, e com os chamados anjos maus, também chamados de diabos, né? Nasce a Goécia ou Goetia. Na verdade, isso vem de uma noção bem comum, até o fim da Idade Média, ainda na Renascença era comum, de que existiam bons demônios e maus demônios. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, o que eu quero dizer com isso. E por fim, a terceira parte fala um pouco de como a teosofia, sim, aquela de Helena Petrovna Blavatsky, comparou os anjos com os devas do hinduísmo, os devs do mundo persa, e até com os Lás tibetanos, né, espíritos tutelares, espíritos da natureza, espíritos regentes, que são semelhantes aos devas do hinduísmo.
Na realidade, aí eu me pergunto se eles não seriam espíritos regentes dos lugares, tipo os elementais de Paracelso e de outros na Idade Média. É possível que sim. Então já dá para a gente desconfiar, né, que o que nós chamamos de anjos hoje em dia é um universo muito mais amplo e que eles podem ser muitas coisas diferentes. Aliás, isso se aproxima muito do que eu falei no vídeo sobre o contato final, sobre extraterrestres, e também na live sobre ufologia e seres extradimensionais que eu fiz há pouco tempo com o Renan Schwingel, em que nós, utilizando o livro Passaporte para a Magônia, de Jacques Vallée, que fala sobre os antigos contos de fadas, anjos, elfos, elementais, se não poderiam ser seres interdimensionais que foram confundidos com extraterrestres no presente. Pois bem, muitos dos que nós chamamos de anjos podem estar nessa categoria de seres extradimensionais. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Mas eu vou entrar muito nos méritos de como eu interpretei isso naquele período de 2007, então 14 anos atrás, quando eu tinha um outro pensamento sobre isso, que foi sendo, obviamente, desenvolvido e trabalhado ao longo dos anos. Como eu já disse em outros vídeos, nós não ficamos a vida inteira pensando do mesmo jeito, ou pelo menos não seria bom desta forma, né? Então eu tenho algumas outras ideias além do que está no livro, mas ele tem uma farta documentação sobre os anjos na Bíblia, os anjos na Idade Média e como ele foi interpretado pela teosofia. Então eu julgo ele ser um material muito criterioso para estudiosos desse tema. No caso dos anjos na Bíblia, fazendo algumas referências breves, já que o que está ali no livro é muito complexo para citar num vídeo introdutório assim, eu começo falando sobre um termo que é usado para definir Deus, que é o termo Elohim. O pessoal diz Elohim muitas vezes, né? Elohim em hebraico. Que é uma palavra que traduz Deus, né? Já no primeiro versículo do Gênesis, né? Que diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Só que a palavra Deus aí é Elohim, que quer dizer deuses, é uma palavra no plural. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Ou seja, no princípio os deuses criaram os céus e a terra, ou moldaram os céus e a terra, que o verbo bará significa em hebraico. Então, na verdade, Elohim seria o plural de Eloah ou de El, que são termos também traduzidos para Deus no Antigo Testamento, mas que simplesmente delatam que El era a principal divindade dos fenícios e que tem a ver com elevação, corresponde à palavra babilônica Ilu, né? Da onde vem o termo Bab Ilu, ou seja, a porta de Deus, que é da onde vem o nome Babilônia, inclusive, né? Então, El é uma palavra fenícia e dali vem um dos principais nomes dados para Deus no Antigo Testamento. O outro mais importante é Yahvé, mas ele é muito usado em toda a Bíblia. Tanto que um dos nomes divinos que usa Elohim é Elohim Tsevaot, ou seja, Deus dos exércitos, ou então os deuses e seus exércitos, que seriam os anjos, os tais exércitos, Tsevaot. Ainda uma parte do livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 2, que fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que é bem interessante. Ali os filhos de Deus é uma das primeiras referências que nós temos na Bíblia aos anjos, né? O termo hebraico é Bnei Elohim, filhos de deuses, literalmente quer dizer, né? Ali diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, ou Benot Adam, eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Como é que nós poderíamos interpretar esse termo? Filhos de deuses podem ser simplesmente homens divinizados em algum momento do passado. E filhas dos homens ou de homens, simplesmente filhas de homens que não eram proeminentes, portanto consideradas de uma classe social inferior. É como eu interpreto hoje, inclusive, essa expressão. Então, estes homens divinizados, em algum momento, são os primeiros ícones dos anjos que nós encontramos no Antigo Testamento. Na verdade, até o século IV da era cristã, os padres da igreja, né, eles interpretaram a expressão filhos de Deus ou filhos dos deuses como sendo anjos culpados, os anjos caídos. Depois passaram a considerá-los como os descendentes da linhagem de Sete, que é o terceiro filho de Adão,
sendo as filhas dos homens a descendência de Caim. Bom, sendo assim, se são os descendentes da linhagem de Sete, teria a ver com filhos de deuses, né? Então, as filhas dos homens seriam a descendência de Caim. Então fica bem evidente essa ideia de que eu falei de homens divinizados por serem, digamos, os filhos ligados a Sete, e então as filhas de Caim como sendo uma classe inferior. Então nós não estamos falando de seres sobrenaturais, mas aqui, pelo menos nesse trecho, simplesmente de seres humanos. Mas a palavra anjo, que é malach, né? Malach, que alguns dizem, né? Malach, ela aparece num outro trecho, que é no Gênesis, no capítulo 16, falando do anjo de Yahvé, que é uma das primeiras expressões em que a palavra anjo aparece. Então o trecho diz assim: o anjo de Yahvé, ou Malach Yahvé, a encontrou, no caso Agar, a serva de Abraão, perto de uma fonte no deserto. A Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és El Roi. Pois disse ela: vejo eu ainda aqui, depois daquele que me vê? Então esse trecho traz pela primeira vez a expressão anjo de Yahvé e, por conseguinte, pela primeira vez o termo anjo, né, que é Malach. O título El Roi, dado a Deus, é um sinônimo cabalístico de Yahvé, segundo alguns, né, até porque o valor numérico das somas das letras hebraicas, tanto de El Roi quanto Yahvé, somaria 8 no final. El Roi 242 igual a 8 e Yahvé 26 igual a 8. Então, quando se estuda a Cabala, se faz algumas permutas nesse sentido, e o meu livro aqui mostra muito disso em toda a obra, se consegue ter algumas noções nesse sentido. Então, só que nós já temos duas visões de anjos. Uma em que são simplesmente homens divinizados, outra um mensageiro de Yahvé, não sabemos se é um ser sobrenatural ou apenas uma intuição. Mas temos também trechos da Bíblia em que eles simplesmente são homens, que é o termo hebraico anashim, ou nashim. E isso aparece na história de Ló, que eu vou ler os trechos para vocês que estão aqui no livro, que contam a história de Ló e a relação lá em Gênesis 18, até o capítulo 19 também, em que Ló recebeu anjos, só que eles eram em aspecto de homem. Então, Nashim seria uma das palavras usadas para definir anjos naquele livro. Diz assim: Yahvé lhe apareceu, ou seja, apareceu a Abraão, no carvalho de Mamré, quando ele estava sentado na entrada da tenda no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens, Anashim, em hebraico, de pé perto dele. E disse: meu senhor, ou Adonai, em hebraico, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passes junto de teu servo sem te deteres. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles sob a árvore e eles comeram. Bom, se fossem anjos sobrenaturais, né, seres etéreos, não precisariam de comida. Então eram homens, pelo menos é o que parece. Né? O hóspede disse: voltarei a ti no próximo ano, então tua mulher Sara terá um filho. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: agora que estou velha e velho também está o meu senhor, terei ainda prazer? Mas Yahvé disse a Abraão: por que se ri Sara? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Yahvé? Tendo-se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sedomá, ou Sodoma para nós. Né? Abraão caminhava com eles para os encaminhar. Os homens partiram de lá e foram a Sedomá. Yahvé se mantinha ainda junto de Abraão. Yahvé, tendo acabado de falar, foi-se e Abraão voltou para o seu lugar. Veja, como assim Yahvé acabado de falar? Se eram os homens que estavam falando com ele. Então, nesse momento, se confunde no texto estes homens como mensageiros de Yahvé, falando com a própria palavra de Yahvé. Aliás, isso é muito comum nos textos bíblicos, essa confusão entre o mensageiro e a mensagem, e aquele que porta a mensagem e aquele que manda a mensagem, essa confusão toda. Ao anoitecer, quando os 2 anjos, agora sim aparece a palavra malachim, né? Anjos, que o pessoal diz erroneamente malaquim, né? Malachim. Eles chegaram a Sodoma,
Ló estava sentado à porta da cidade. Tanto os instou que foram para sua casa e entraram. Preparou-lhes uma refeição, fez cozer pães ázimos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sedomá, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Arremessaram-se contra ele, Ló, e chegaram a arrombar a porta. Os homens, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar para junto deles e fecharam a porta. Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, eles os feriram de cegueira, sanverim em hebraico, do menor até o maior, de modo que não conseguiram encontrar a entrada. Bom, temos aqui um dos mais longos trechos relatando uma intervenção angélica na Bíblia. Então, tratam-se de 3 anjos, aqui chamados de homem, Anashim, às vezes Nashim, e um deles é o próprio Yahvé em forma humana, pelo que dá a entender o trecho. Né? Não há, então, diferença entre Yahvé e seus mensageiros, se nos basearmos neste trecho. Certamente esta é uma contradição bíblica muito difícil de se compreender do ponto de vista teológico, digamos assim, né? Mas mais adiante eu faço uma análise que foi cabalística, inclusive dos termos bíblicos relativos aos anjos. Né? Como eu disse, o termo mais comum é malar, de onde vem malaquim, né? Mas existem muitos outros termos que se referem aos anjos como adjetivos em todo o Antigo Testamento e até no Novo Testamento. Então eu vou ler algumas coisinhas para vocês, não tudo, na verdade são várias páginas, mas algumas coisas bem interessantes aqui. O primeiro nome divino é Eloah. Né? Então esse é um nome que, segundo a Cabala, tem o atributo de proteção. Outro nome divino é Ilahá, palavra aramaica que significa altíssimo. Tem ainda o termo Yahvé, que se traduz por aquele que é. O termo El, que é traduzido por Deus, e que na verdade é a principal divindade fenícia. O termo Yah. O termo Adonai, que significa meu Senhor. E alguns outros. Mas esses termos aparecem também nos nomes aplicados aos anjos. O mais conhecido e comum de todos os nomes ou palavras para definir os anjos na Bíblia é Malar, que quer dizer mensageiro. Né? Então, a forma singular Malar, a forma plural Malachim. Se diz então na Cabala que os anjos são os fundamentos do equilíbrio e da justiça divina, e seus executores também. Do termo Malar derivam outros 8 nomes angélicos na Bíblia. E são eles Malar Elohim, mensageiros dos deuses, e sua forma plural Malaché Elohim, mensageiros dos deuses. Né? Um é mensageiro dos deuses e o outro é mensageiros dos deuses. Malaché Raim, mensageiros de desgraças. Malach Habereit, mensageiro da aliança. Malach Yahvé, mensageiro de Yahvé, o mensageiro da existência. Malach Adonai, mensageiro do Senhor. Malach Deva, mensageiro da peste, porque eles também anunciam pestes. E Malach Mashhit, mensageiro exterminador. Então vejam que são vários os nomes que tem Malach no seu começo, né? Mas às vezes eles também são chamados de filhos, os anjos, como nas expressões Ben Eloah, que é filho de Deus, na expressão Ben Elohim, filhos dos deuses, Bar Elahim, que é filhos dos deuses, mas em aramaico, o correspondente de Ben Elohim, em hebraico, Bene Elohim, filhos dos deuses, e também Bene Elim, filhos dos deuses, uma outra forma, né? 2 outros termos ainda definem os anjos, que são Neum Yahvé, que quer dizer a declaração de Yahvé, e Ruach Adonai, Espírito do Senhor. E aí, como eu já tinha falado antes, outra definição comum para anjos é homens, né? Então temos a palavra Enosh, que é considerado homens no sentido da palavra oculta, e o seu plural Anashim, que inclusive é o termo usado para os anjos que aparecem na história de Ló. Ish, e seu plural Ishim, e o plural aramaico Guvrim, homens, que também pode ser usado. Temos ainda a palavra Ir,
que quer dizer vigilante, que é um dos termos usados, inclusive no meio evangélico, né, para os anjos. E ela tem como plural Irim. Harash, ferreiro, e seu plural Harashim. São todos termos que de alguma forma estão relacionados aos anjos dentro da Bíblia. Na verdade, ainda há outros 15 termos pelos quais se designa anjos na Bíblia. Quais seriam esses termos? Tsevaam, exército. Kadosh, santo. Elohim, deuses. Ruach, sopro ou espírito. Melitz, mediador. Tseva Shamayim, exército dos céus. Labat Esh, chama de fogo. Amud Anan, coluna de nuvem. Tseva Hashamayim, o exército de Deus, dos céus. Eved, servo. Meshart, ministro. Hel, exército. Hel Shemayah, exército dos céus, em aramaico. Neum, declaração. E Malhut, Malhut é realeza, né? Inclusive o nome de uma das sefirotes da Cabala medieval. E os nomes mesmo dos anjos na Bíblia? Quantos nomes de anjos aparecem na Bíblia? Bom, são 10 nomes, gente. Pouca gente sabe disso. Só fazendo uma pesquisa em todo o texto para se chegar a essa conclusão. Né? Esses nomes são Peniel, Immanuel, Yehoshua, Gabriel, o anjo da anunciação e da inteligência, Israel, o anjo que lutou com Jacó, Satã, que nada mais é do que um anjo, Rafael, o anjo da cura, ou também chamado Rafael, Michael, o chefe dos exércitos celestes, chamado por Moisés de Af Yahvé, ou a ira de Yahvé, e Yoshua HaMashiach, por incrível que pareça, é visto como um anjo porque vem como um mensageiro da boa nova. Mensageiro é isto que a palavra malach quer dizer. Não é necessariamente um ser de um outro nível ou de uma outra espécie. Necessariamente não. No Antigo Testamento, a palavra mensageiro, então, malach, significa qualquer ser, seja ele um ser divino, um ser, digamos, interdimensional, um ser sobrenatural, ou mesmo um ser humano, que sirva como um mensageiro dos desígnios de Deus. Então é uma coisa que depois é que foi especificada como uma classe de seres. Originalmente os anjos, nessa estrutura do texto, não são considerados uma classe separada de seres. Isso veio bem depois. Inclusive, bem depois é que as tais ordens angélicas, 9 ou 10, de acordo com a origem, foram definidas. Quando se define, então, os anjos como uma classe de seres, né? Algo que depois, como eu vou falar mais adiante, foi bastante vulgarizado em livros mais modernos sobre os anjos, publicados no Brasil, inclusive. Então, a tradição hebreia mais antiga do que a tradição em que se usa no cristianismo, principalmente no catolicismo, ela dividiu os anjos em 10 hierarquias, que seriam os Hayot HaKadosh, que são os animais santos, cujo regente seria Metatron, os Ofanim, que são as rodas, cujo regente seria Iofiel. Os Aralim, cujo o regente seria chamado Tzavkiel. Os Hashmalim, com o regente Tzavkiel. Os Serafim, cujo regente seria Camael. Os Malachim, cujo regente é Rafael, ou Rafael. Os Elohim, cujo regente é Haniel. Os Bnei Elohim, cujo regente é Michael, ou Miguel. Os Querubim, cujo regente é Gabriel, ou Gabriel. E os Ishim, as santas almas humanas, cujo regente é Metatron, ou o próprio Messias. Mas aí, baseado em Dionísio, Agripa, Cornélio Agripa, na sua famosa obra Filosofia Oculta, dá uma outra divisão, que seria a seguinte: serafins regidos por Metatron, querubins regidos por Ofaniel, tronos regidos por Tzavkiel, dominações regidas por Tzadkiel, potências regidas por Camael, virtudes regidas por Rafael, principados regidos por Raniel, arcanjos regidos por Michael ou Miguel, anjos regidos por Gabriel e as almas regidas por Metatron ou Messias. Bom, independente disso, cada hierarquia, segundo o Zohar, que é o Sefer HaZohar, uma importante obra de Cabala e outras, cada hierarquia rege 8 anjos ou 8 gênios, Jin, onde vem o termo Jin, né? Do persa Jin, ou anjos cabalísticos, que rege os chamados 360 graus da esfera.
Como eu digo no livro, os não especializados em Cabala podem não ter se dado conta, mas aqui temos um cômputo astrológico. Os 360 graus da esfera zodiacal divididos por 72 anjos equivalem a 5 graus de céu para cada anjo. Então, eles têm uma conotação astrológica, esses anjos cabalísticos. Eles não são seres sobrenaturais. Deixando claro para vocês. Os 72 anjos da Cabala são apenas, digamos, angelificações, digamos assim, se é que podemos criar esse termo, né? Ou divinizações dos graus, né? Cada 5 graus da esfera, do ponto de vista astrológico. Eles receberam nomes angélicos. Então, pela lógica, o primeiro anjo deve reger o primeiro grau de Áries, pois é aí que o zodíaco começa, né? Deve reger então do primeiro ao quinto grau de Áries, cabendo ao segundo anjo do sexto ao 10º grau e assim por diante até fechar todo o zodíaco até o último grau de Peixes. E como que eles descobriram ou inventaram os nomes desses 72 anjos cabalísticos que aparecem em várias obras? De Cornélio Agripa, Filosofia Oculta apresenta, livros de Eliphas Levi de Papus, Francis Barrett e outros, né, que apresentam essas tabelas. Eles pegaram 3 versículos do livro de Êxodo, lá no capítulo 14, os versículos 19, 20 e 21. Cada um desses versículos possui 72 letras hebraicas. Então eles colocaram numa lista, uma tabela, com as 72 letras de cada um em 3 linhas. Aí eles pegavam a primeira letra de um versículo, a última letra do segundo e a primeira letra do terceiro. E assim iam fazendo até acabar tudo. E assim é que foram criados, né, os nomes divinos, os 72 nomes divinos. Depois disso se colocava Yah ou El no final e aquele nome divino virava um nome angélico. Parece um processo ingênuo se a gente for analisar, mas ele tem dentro do processo cabalístico uma função mística muito importante. Na verdade, eles estão como que criando anjos quando fazem isso. Como assim? Estão criando? Sim. Segundo a Cabala, existe essa expressão de criar um anjo. É possível. Mas quando a gente diz que por processos cabalísticos de permutação de letras é possível criar um anjo, aí nós temos que nos perguntar o que é isto que foi criado. É um ser vivo que foi criado? É um ser extradimensional que foi criado? Não. É uma forma-pensamento? Aí sim, aí nós podemos trabalhar desta forma, como uma forma-pensamento, que tem uma determinada energia específica. É o máximo que dá para a gente acreditar, analisando essas coisas dessa forma, né? Entre as páginas 51 e 56 deste meu livro, né, Deuses e Demônios, eu coloquei a tabela para se calcular esses anjos pessoais, então, né, dos 72 anjos da Cabala. E o próprio Agripa diz no livro Filosofia Oculta que dependendo do dia ou do horário que os anjos cabalísticos governam, então a partir dessa tabela, podemos encontrar os 3 anjos regentes de alguém, que é o anjo do físico, o da moral e o anjo da alma, de acordo com os cálculos feitos. Então, o primeiro tipo rege 5 dias corridos, né, do calendário, começando em 20 de março de qualquer ano. O segundo rege 5 dias alternados do ano e o terceiro rege 20 minutos apenas de cada dia. Assim se consegue o cálculo dos 3 anjos nessa tabela. Então, nesta lógica de Agripa, né, nós teríamos então 3 anjos da guarda, né? Um que regeria o físico, outro a moral e outro a nossa alma. Interessante que ele dizia desta maneira. Então ele diz assim, o próprio Agripa fala isso, né? Na sua obra Filosofia Oculta. Ele diz o seguinte: não há homem sobre a terra que não tenha como guardião um demônio triplo e bom. Bom, Agripa também chama os anjos de demônios aqui. Bom, nós estamos falando de uma obra que saiu no século XVI, ainda na Renascença, e ele está se referindo ao termo grego daimon. O que esse termo grego daimon tem a ver? É um termo grego que significa um espírito que inspira, né? Tanto que quando perguntaram a Sócrates, né, aquele que tomou cicuta, de onde viam as ideias filosóficas maravilhosas que ele apresentava, ele dizia: meu daimon me informou, me assoprou. Ou seja, meu espírito tutelar, o meu regente tutelar. E esse termo é muito comum no mundo antigo, ali na Grécia, Roma, na Ásia Menor. E por ser um termo muito conhecido, ligado então a espíritos regentes e tudo,
Ele foi, na Idade Média, para cá, mais especificamente depois da época do Agripa, né, a partir do momento do protestantismo, confundido com o termo diabolos, se confundiu daimon com diabolos. Então, todo demônio passou a ser um diabo ao mesmo tempo, mas não é a mesma coisa. O diabo é um demônio mau. Existem os bons demônios, que são chamados nos livros de Cabala de gênios bons, que é uma forma de evitar o termo demônio, né? É isso que os livros mais modernos, digamos, escamotearam para que as pessoas não pensassem que há demônios bons. É que demônio não é sinônimo de diabos, gente. É isso que nós temos que entender etimologicamente. Então, continuando, Agripa diz o seguinte: não há homem sobre a terra que não tenha como guardião um demônio triplo e bom. Um é sagrado, que é o anjo da alma. O segundo é de nascimento, o anjo da moral. E o terceiro é de profissão, o anjo do físico. O demônio sagrado, o anjo da alma, segundo a doutrina dos egípcios, não deriva de astros nem planetas, mas de uma causa superior, do mesmo Deus, dono dos espíritos, que o fixou a alma racional em sua descida. Esse espírito é universal acima da natureza. É o diretor da vida da alma e apresenta sempre bons pensamentos à mente, agindo em nós sem cessar, comunicando-nos a luz, ainda que não o avisemos sempre. Mas uma vez livres de pecados, se levamos uma vida tranquila, então o reconhecemos, fica conosco e nos faz ouvir sua voz, ainda que antes guardasse silêncio em nossa presença, e se ocupa sem cessar de fazer-nos chegar à perfeição sagrada. Então ele diz, esse anjo da alma é correspondente no espiritismo moderno aos mentores, aos nossos mentores regentes, aqueles seres, então, que estão ali para nos inspirar. É praticamente a mesma coisa, gente. E na visão de Agripa, este é um bom daimon, ou seja, um demônio bom, porque por ser nosso regente sempre está sendo a nosso favor. Mesmo que nós cometamos erros, ele vai estar a nosso favor, mas não quer dizer que ele vai nos ajudar em coisas erradas, ele apenas se cala nestes casos, é o que ele dá a entender. O segundo demônio, que é o anjo da moral, segundo ele, é o de progênio ou nascimento, chamado também gênio, né? Nos chega da disposição do mundo e do giro dos astros que passam durante o nascimento. Veja que aqui ele faz uma diferença entre esse primeiro regente, que é o da alma, e esse segundo, que ele chama de Jin, gênio. Então, um é um daimon, o outro é um Jin específico, poderia ser considerado talvez um elemental que nos inspira, alguma coisa assim, né? Ele ainda diz, há autores que creem que a alma, quando está a ponto de descer ao corpo, escolhe este guardião no coro dos demônios, dos anjos, dos daimons, então, né? E não é dona de elegê-lo como seu condutor se ele, de sua parte, não queira tomá-la sob sua tutela. Então tem que haver uma afinidade. Este espírito é o executor e conservador da vida, a concilia com o corpo, a cuida até comunicá-la ao corpo e ajuda o homem a cumprir o ofício ao qual os poderes celestes o destinaram ao nascer. Por fim, o demônio da profissão, chamado anjo do físico, se recebe dos astros que presidem a profissão ou seita a qual pertence um homem, e a alma o escolhe tacitamente quando começa a usar a eleição e uma vez que adotou uma regra de vida. Então ele se aparece aos poucos, ele já não vem com a pessoa. Este demônio muda quando sobrevém mudança de profissão. Vejam só, são outro tipo de influenciador, né? Para prosperar na vida e agir com bom êxito, antes de tudo, o homem haverá de começar por conhecer o próprio gênio, a própria natureza e qual bem promete a disposição celeste de nascimento. Vejam que são três tipos, né? Um que ele chama de o anjo da alma, então, que corresponderia a um daimon bom sempre, está conectado desde o início. O outro que seria um jin, então que teria que escolher também, de certa forma, o ser humano ou ter afinidade com ele. E um outro que pode mudar ao longo da vida, que é este do físico, dependendo das atividades da pessoa. Bom, se é assim ou não, nós não sabemos, mas é a forma como na Idade Média e na Renascença se via este tema. Na verdade, como eu digo mais adiante no livro, de acordo com o que a gente estudou ali, na visão dos antigos sobre seres angélicos, a gente pode deduzir que eles acreditavam na existência de 4 planos ou mundos que influenciam o homem de alguma forma. Primeiro seria o chamado mundo elemental, então habitado pelos chamados anjos inferiores ou espíritos da natureza, chamados elementais, que podem ser, de acordo com cada cultura,
chamados de outros termos, fadas, elfos, gnomos, trolls, kobolds e tantos outros, as íades, as amadríades e tantos tipos que existem, né? No Oriente também os lá tibetanos, os próprios devas, os vários tipos de demônios da cultura indiana também, yakshas, rakshasas e vários outros, pisachas e tantos outros que existem. Eles presidem a manifestação dos 4 elementos no mundo e no homem segundo uma certa harmonia na proporção de fogo, terra, ar e água. Então, Paracelso ainda concebia, assim como os hindus, um 5º elemento, também com seus elementais, que é chamado éter ou akasha na Índia. Né? Era chamado de quinta essência pelo Paracelso e por outros, ou a quinta essência a permear os demais elementos. Dizem alguns que isso veio para a Europa como um resquício desse sistema indiano de 5 elementos, né, através do mundo árabe, que teria trazido da Índia para o Ocidente essa noção. É bem possível que sim. O segundo mundo no qual eles acreditavam, além do mundo elemental, é chamado mundo celeste, que é habitado pelos anjos celestes ou os astrológicos, aqueles da tabela, né? Assim chamados por serem os responsáveis pela influência dos astros, segundo eles. Daí viria a tal da astrosofia. Presidem a formação do corpo humano e das disposições da personalidade. O terceiro mundo, então, o mundo angélico, habitado pelos anjos supercelestes, também chamados modernamente de Logos, segundo Helena Blavatsky, regentes da mais alta envergadura, influenciando o nosso espírito acima da esfera astrológica. E, por fim, o mundo divino, constituído pelo aspecto impessoal e imanifestado da divindade oculta, o que, em outras palavras, quer dizer, então, é como se fosse o nosso eu superior, o nosso nível mais profundo, em contato com sua fonte universal. Então, esse seria, digamos, em linhas gerais, os 4 tipos de mundos em que os antigos acreditavam de um jeito ou de outro. Né? Um mundo elemental, um mundo celeste, um mundo angélico e um mundo divino. Mas aí, numa das conclusões que eu faço no livro, que é bem interessante, analisando esses tipos de seres, anjos e tudo mais, e até os demônios, a gente pode dizer que eles são de 8 categorias diferentes, 8 tipos diferentes de entidades que nós podemos dizer que são traduzidos como anjos no final da história. E são seres totalmente diferentes entre si. Por exemplo, às vezes os anjos são identificados como espíritos elementais. Né? Então são seres de natureza inferior aos verdadeiros anjos, que se manifestam no chamado plano astral, se bem que estejam no plano mental, que fica logo acima, segundo alguns. Então, eles correspondem aos anjos ou demônios inferiores da divisão dos teólogos medievais. Incluem-se aqui as fadas, os duendes, os trolls, os ogros e tantos outros. Esse é o primeiro tipo de anjo, né? Como é interpretado ao longo de toda a cultura humana. O segundo tipo de seres, que às vezes são considerados anjos, são os chamados emanadores ou moldadores de formas, que Helena Blavatsky e Geoffrey Hodgson chamam de Elohim, não os Elohim, né? Tratam-se de seres mais evoluídos que os elementais na visão deles, mas que os utilizam para moldar as formas do universo a partir da matéria universal ou substância, que Blavatsky chama de akasha ou éter universal na sua obra. Né? Eu até faço alguma correspondência talvez possível com os campos morfogenéticos do inglês Rupert Sheldrake, que aliás é membro da Sociedade Teosófica de Helena Blavatsky, né? E que parece explicar como os Elohim, esses seres, ou alguma coisa molda as formas dos seres vivos. Na verdade, na visão de Rupert Sheldrake, são apenas campos, né, que fazem essa forma, campos de energia, mas que podem muito bem, dentro da história humana, terem sido personificados. Então não seriam seres, seriam personificações de campos em ação. Terceiro tipo de seres que são confundidos com os anjos são os regentes astrológicos, chamados anjos celestes, que nada mais são do que, para quem acredita em astrologia, a influência dos astros, de certa forma divinizada. O quarto tipo é o próprio destino, ou a própria natureza, que muitas vezes foi identificado com os anjos. Né? Até o próprio karma, de certa forma, está embutido aí de alguma maneira. Né? A própria Blavatsky fala que existiriam seres como anotadores do karma, chamados Lipika. Ela fala muito isso na sua obra Doutrina Secreta. O quinto tipo são alguns iniciados, né? Homens muito famosos por seus prodígios e sabedoria na antiguidade, como por exemplo Apolônio de Tiana e outros, que
teriam sido confundidos com anjos em algum momento da história. Talvez seja o caso do que aconteceu na história de Ló, que eu contei antes. Por incrível que pareça, o sexto tipo são as almas dos mortos. Os mortos foram confundidos com anjos em muitas situações, né? Tanto que as almas são uma das categorias, né, dentro das classes de anjos. É a 10ª classe de anjos, a classe das almas, né? Por incrível que pareça, o 7º tipo são as pestes e doenças epidêmicas, que em geral foram vistas como um castigo divino ou então uma mensagem divina. Aí existem os anjos que são os portadores de uma mensagem de desgraça. Até parece isso no Egito acontece isso, né? Naquela história das pragas do Egito. Que lá, obviamente, não necessariamente que elas sejam históricas, né? Mas são um símbolo de qualquer forma. E o 8º tipo é a ideia do anjo da guarda, que já parece bem antiga, né? Vem da ideia dos daimones, dos gregos, né? Como eu falei, dos djinns, dos regentes, dos devas. É bastante antiga essa ideia de que nós temos algum tipo de inspirador regente, né? No espiritismo moderno, esse inspirador muitas vezes é o mentor da pessoa, aquele ser que está lá inspirando desde o início, dando o exemplo do Emmanuel com Chico Xavier, por exemplo, só para dar um exemplo simples para vocês, né? Mas para o final do livro eu tenho um adendo chamado Os Anjos e a Nova Era, em que eu faço já uma crítica àquele comercialismo puro, que já na época já estava até acho que no final, de livros sobre anjos, anjos cabalísticos, anjos para o todo dia, aquela coisa, né, que a gente viu muito, inclusive antes do ano 2000, isso foi comum, década de 90 principalmente, e que foi uma pura jogada de marketing, na verdade, para vender livros, né? Não é, como eu digo no artigo, não é desta forma que os anjos entram em contato conosco. Esse contato, quando ocorre, e isso é raro, se dá por intermédio da nossa própria mente, nossa própria consciência, né? Além disso, só ocorrerá se estivermos sintonizados então com essas consciências, se elas forem entidades, consciências e não simbolismos, como eu falei antes, né? De modo que se dará unicamente pela aspiração e pelo mérito, não por qualquer artificialismo como velas, incensos, cristais, estampas dos anjos, muito menos pelos conhecidos apelos ao eu sou e coisas desse tipo, né? Isso tudo é uma infantilidade, só substitui o fanatismo católico popular do anjo da guarda por um fanatismo supostamente místico. Então os adeptos dessa corrente misturam neste panelão da bruxa, né, toda sorte de criaturas com os anjos, desde mestres ascensionados da grande fraternidade branca, até seres extraterrestres que pilotam naves, que no final não são naves, mas veículos espirituais, sendo que seus pilotos também não são extraterrestres, mas arcanjos. É uma salada de fruta terrível, né? É possível compreender essa confusão toda? Bom, por exemplo, o tão divulgado extraterrestre de nome Ashtar Sheran ultimamente passou de comandante das frotas do espaço para o próprio Arcanjo Miguel, para alguns grupos aí, né? Em sua veste extraterrestre. Mas o Arcanjo Miguel é só um simbolismo para o sol espiritual, como eu conto no livro, né? Como poderia ser um comandante extraterrestre? O Arcanjo Miguel é um simbolismo, ele não existe de fato, como eu mostro ao longo do livro, em todo o simbolismo que o envolve. Que aqui é muito longo para que a gente possa explicar, né? E há quem acredite nessas insanidades. É claro, já que nesses dias tão carentes de verdades sensatas e profundas, em que as religiões estão todas desaparecendo nas brumas dos falsos profetas vendilhões, no que mais se pode acreditar? Afinal, as pessoas precisam preencher o vazio de suas vidas e acham muito cansativo fazê-lo com estudos mais profundos que visem purificar seus espíritos e beneficiar a humanidade inteira. Então esse é um dos trechos, né, desse artigo final aqui. E ainda tem depois um conto chamado Miguel e Satã, que na forma de uma história, né, ficcional, eu digo mais algumas coisas a respeito disso. Mas um dos objetivos desse livro, Deuses e Demônios, e acaba sendo desse vídeo também, é mostrar que aquilo que nós chamamos de anjos em toda a cultura mística, né, no mundo, não são uma única categoria de seres e nem sequer sempre são seres. Muitas vezes são simbolismos ou personificações ou divinizações de alguma coisa. Em cada cultura com suas variações. Então, anjo, para mim, é um termo genérico, gente. Genérico, bem genérico mesmo.
E se vocês quiserem ter mais detalhes sobre isso, vocês podem solicitar esse livro, né? Deuses e Demônios, Verdades Inauditas e Mentiras Anunciadas sobre os Anjos. Podem pedir ali pelo meu e-mail peistekel@gmail.com e eu dou todos os detalhes para vocês de como conseguir este livro. É um livro bem interessante, um dos criteriosos, em que eu tive que ler toda a Bíblia, o Antigo Testamento em hebraico e partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego koiné, para que pudesse tirar todos esses trechos que ali constam nas suas línguas originais, para que vocês pudessem entender realmente o que esse texto fala sobre os anjos, sobre os vários tipos de anjos, o que eles podem ser e o que eles não podem ser, digamos assim. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem o canal, se inscrevam no canal, continuem sugerindo temas. E na próxima semana nós retornamos com algum assunto muito interessante para vocês. Até lá, então!